Olá, aluno! Aqui é a professora Eide e nós vamos continuar a nossa série de estudos sobre teatro. Vamos falar um pouco agora sobre os profissionais do teatro. Quem são esses profissionais? E é importante dizer que a partir do nosso currículo, o objetivo que a gente traz com essa aula é pensar, compreender, pesquisar, conhecer e a importância das funções dos profissionais do teatro. Então, fica ligadinho comigo nessa aula, vamos conhecer um pouco sobre os profissionais do teatro, em especial o sonoplasta e o iluminador. Nós vamos conferir essas informações, vamos resolver a atividade juntos, é uma atividade bem legal aí em estilo Enem, então fica ligadinho até o final. Vou deixar sempre uma atividade que você possa desenvolver aí na sua casa. Aluno, não esqueça dos seus cuidados. Pense, a gente está nesse processo, de pandemia, é muito complicado, mas você não deve deixar de ter a importância do cuidado com a sua saúde e a saúde dos seus familiares, de quem você ama. Lave bem as mãos, lembra lá das regrinhas de higiene pessoal, lave bem as mãos, e aí só assim, com todo esse trabalho que a gente vai ter construído aí em conjunto, é que a gente vai poder voltar para as nossas escolas. Afinal, quem é que não está com saudade de olhar, de trocar experiência com o outro? Eu também estou com saudade de você, mas fica ligadinho nessa aula, acompanhe os estudos através da nossa plataforma Eduque, faça as tarefas, vá exercitando, vá sempre estudando aí na sua casa, lendo, lembra da importância da leitura para as interpretações, não é? Lembra dessa importância de estar fazendo os seus estudos aí em casa, tá bom, galerinha? Lembra que a arte é uma área de conhecimento e através dela nós podemos conhecer o mundo, pensar sobre o mundo e até mudar o mundo, ok? O título da nossa aula de hoje é Profissionais do Teatro, Iluminador e Sonoplasta. Você sabe quais são os profissionais do teatro? Será que o teatro é composto apenas pelo ator, pelo diretor ou tem mais gente? Nossa, vocês não imaginam a quantidade de pessoas envolvidas e as funções delas para desenvolver, criar, para produzir um espetáculo teatral. É muita gente, galera. Vamos descobrir quem são eles? Acompanha comigo na tela a leitura. Você sabe quais são os profissionais do teatro? Será que em uma peça teatral encontramos apenas o diretor e os atores? Em uma peça teatral, os papéis mais visíveis são dos atores. As pessoas principais que trabalham nos bastidores são o produtor e o diretor. O produtor é o principal responsável pelo financiamento da peça. É ele que busca patrocínios e administra o dinheiro para a montagem. No teatro profissional, ou até mesmo em teatros amadores, participam várias pessoas, cada uma com uma função específica e trabalhando em diferentes lugares. Volta aqui comigo. Então, nós vamos perceber que existe ali, uma pessoa mais visível, que é o ator, temos o diretor que vai dirigir toda a peça, vai ali buscar recursos para esse espetáculo acontecer, mas nós vamos conhecer agora muito mais pessoas envolvidas. Nós vamos ter o cenógrafo, o figurinista, o dramaturgo, o cenógrafo, o coreógrafo, e também o iluminador e o sonoplasta. Acompanha na tela. Ator ou atriz representa um ou uma personagem. Cenógrafo é aquele que cria o cenário. Coreógrafo é aquele ou aquela que cria a sequência de movimentos, passos e gestos dos personagens. Diretor é o responsável artístico pela peça teatral, ele dirige o espetáculo. Dramaturgo é o escritor que compõe as peças teatrais. Ele escreve as histórias. O figurinista é o responsável pelas roupas, pelo figurino, pelo traje e os acessórios utilizados na peça teatral. Acompanhe ainda na tela. O iluminador é aquele que planeja a colocação das luzes em uma peça teatral. O maquiador é o responsável pela pintura do rosto ou do corpo dos atores e atrizes.
E o sonoplasta é aquele que compõe e faz funcionar os ruídos e os sons de uma encenação. Volta aqui, galera. Então, nós percebemos que tem muita gente envolvida, não é? Muitas pessoas envolvidas para dar sentido à cena, ao que vai acontecer, posteriormente a ensaios, a pesquisas, a criatividade desenvolvida por cada função. Nós vamos falar um pouco agora sobre a história da iluminação no teatro. Nós vamos perceber, né? A gente viu lá em outra aula sobre a história do teatro, que o teatro surge na Grécia, com as grandes construções, com a arquitetura, os teatros vão ser construídos em ar livre e lá ainda na Idade Antiga, a iluminação ela é feita totalmente ao ar livre, então vai depender do momento do dia, se vai ser de manhã, se ia ser de tarde, de noite. Acompanha comigo a leitura na tela. Profissionais do teatro, o iluminador e o sonoplasta. A história da iluminação tem sua origem na Grécia Antiga, por volta do século V a.C., quando das primeiras encenações de tragédias e comédias feitas ao ar livre nos anfiteatros, onde a luz do sol era utilizada para criar, ainda que no mínimo, algum efeito cênico. Com o passar dos anos, após a construção dos primeiros edifícios teatrais, no século XVI, durante o período renascentista na Europa, muitos encenadores debruçaram-se sobre esta vertente, como o italiano Leone di Sommi, 1627-1692, um dos precursores no pensamento de escurecer a plateia para que todo o foco se concentrasse no espaço cênico. Volta aqui comigo. Então, nós percebemos que na história, o teatro, o início da história da iluminação com o teatro surge totalmente de modo natural, à luz do sol, à luz do dia, não é? Aí só depois, no Renascimento, depois do século XVI, que vem a ideia de escurecer a plateia, né? Os teatros vai haver as construções de teatros em ambientes fechados e aí vem a ideia de escurecer a plateia. Mas, professora, escurecer a plateia por quê? Para dar mais foco e ênfase à cena, ao que estava acontecendo naquele momento, ok? Vamos falar agora, acompanha comigo a leitura na tela. A Idade Média, o iluminador, né? A iluminação, Idade Média. Primórdios do teatro ocidental. No teatro grego e romano, a iluminação é exclusivamente natural. Os espetáculos iniciavam-se com o nascer do sol e, às vezes, avançavam à noite. Vitrúvio, ainda no século I a.C. ou depois de Cristo, alertava para que a construção dos teatros se desse em lugares salubres, longe de pântanos, com boa ventilação, orientação dos ventos e com luz solar abundante. Ainda aí na tela, acompanhe a leitura. Primeiramente, os dramas litúrgicos desenvolviam-se nas igrejas e a iluminação era favorecida pelos vitrais. Posteriormente, quando os dramas passaram também para os adros, praças públicas, ruínas de teatros romanos, tavolagens, a luz solar novamente foi a principal iluminação. Outras representações, como comédias satíricas, apresentações circenses, que eram executadas em tavernas e castelos, eram iluminadas com tochas e achotes. Observa, gente, essas imagens que eu trouxe para você. Como nós percebemos, quando iniciou-se o teatro ainda na Grécia, tinha a luz do dia, a luz do sol, para ajustar ali o ambiente cênico, né? Dependia da luz do dia. Porém, na Idade Média, as peças, os espetáculos, eles vão passar a acontecer em ambientes fechados. Como ainda não tinha a luz elétrica, ela tinha que ser iluminada por alguma coisa, através da vela, de tochas, de candelabros. Só que isso trouxe um pouco de problemas, né? Porque era uma prática considerada um pouco
perigosa, porque se tem fogo em ambiente fechado, poderia em algum momento acontecer ali um acidente, acontecer um incêndio, e aí isso era uma prática considerada um pouco perigosa. Mas com a chegada da luz elétrica ali para os nossos iluminadores, né? Através da chegada da tecnologia, nós vamos ver o início ali dos holofotes, de todo o ambiente tecnológico que vai ali ajustar a cena, dar foco, ainda com a plateia escurecida, e dar foco no acontecimento da cena do espetáculo, tá bom, galera? Volte aqui comigo. Então, nós percebemos até aqui várias funções do teatro. E importante saber a função do iluminador, né? É esse profissional que vai ajudar aí no foco, aonde esse foco ele deve estar concentrado, qual o local, qual ali. E isso, gente, é através de muitos estudos e acompanhando os ensaios, tá bom? Muita criatividade nessa hora. Outra função que a gente vai conhecer agora é o sonoplasta. Quem será o sonoplasta? É aquele profissional que vai ajudar ali a dar uma trama através do som, da trilha sonora desse espetáculo, não é? Acompanha comigo na tela. O sonoplasta é o responsável pela criação, pesquisa, gravação, finalização, sonorização e operação dos efeitos sonoros e músicas que o espetáculo necessita. É ele que, com criatividade técnica, resolve os climas e efeitos propostos durante os ensaios ou rubricados no texto. E mais, o sonoplasta aprende a ideia da concepção da montagem do diretor e participa do processo de criação do espetáculo. Ainda na tela, acompanhe a leitura. O sonoplasta, a sonoplastia é o som da cena. A primeira questão a se colocar é qual a função do som na sua cena. Você quer que o som crie um clima ou que cause um estranhamento? Você quer que o som seja uma vinheta ou algo que irá ocorrer diversas vezes? Quer incluir músicas, temas dos personagens? Pode ser que a cada uma destas perguntas você tenha tido uma resposta positiva. Então, talvez seja necessário fazer algumas escolhas para que a peça não fique uma colcha de retalhos sem qualquer harmonia. Volte aqui comigo. Então, olha só que interessante, né? Vários profissionais que nós conferimos para a existência de um espetáculo, né? Para que tudo aconteça. O iluminador, o sonoplasta, que vão ajustar ali e ajudar toda a cena a acontecer. Então, será que essa cena vai ter um trovão, vai ter uma chuva, o som de uma chuva? É através da sonoplastia que isso vai acontecer num espetáculo teatral. Nós percebemos até aqui várias funções importantes para que a cena, o espetáculo, o produto final aconteça, não é mesmo? O cenógrafo, o ator, o diretor, o dramaturgo, o coreógrafo, o figurinista, principalmente o iluminador e o sonoplasta, não é mesmo? E também vimos como é que aconteceu a história da iluminação, juntamente com a história do teatro, fazendo aí a ponte com a nossa aula anterior sobre a história do teatro. Vamos analisar uma questão juntos? Ah, mas é uma questão de Enem. Ah, professora, eu sou da 2ª série, eu só vou fazer o Enem ano que vem. Não tem problema, é através dessas pesquisas e dessa prática que a gente já vai aprimorando o nosso conhecimento. Não é? Então, acompanha comigo na tela e vamos resolver essa questão junto. Questão de número 1. Observe a imagem e responda. A questão está nos pedindo para observar a imagem. Então, nós vamos analisar a imagem, vamos fazer uma leitura de imagem. Percebemos aí várias pessoas sentadas, provavelmente assistindo a algo que estava acontecendo, uma cena. Nós vamos ver alguns atores que estão ali personificados, né? Vamos ver que eles estão ali com uma roupa diferenciada, um chapéu, uma saia, segurando ali um guarda-chuva. Tem também uma escada. E essa cena está acontecendo aonde?
no local aberto, à luz do dia. Então, olha a importante a informação. Se tem uma cena teatral e é uma coisa que está acontecendo à luz do dia, a iluminação vem do sol, da luz do dia, certo? Uma coisa importante é a gente perceber a informação que vem abaixo desta imagem. Espetáculo Romeu e Julieta, Grupo Galpão. Ah, professora, mas eu nunca ouvi falar de Grupo Galpão. Lembra que você é o aluno pesquisador, que você precisa pesquisar as informações? Então, não sei, procure informação sobre isso. Para quem não sabe, o Grupo Galpão é um grupo de teatro popular e o grupo de rua brasileiro, é um grupo mineiro, e eles fizeram um espetáculo Romeu e Julieta. Eles fizeram a transposição, né, da ideia que a gente já conhece do Romeu e Julieta para o teatro de rua, popularizou, né, essa história e foi ao público, a um ambiente aberto. Vamos conferir o que pede no nosso enunciado? A principal razão pela qual se infere que o espetáculo retratado na fotografia é uma manifestação do teatro de rua é o fato de: professora, tem umas palavras diferentes que eu não conheço, como, por exemplo, infere. Quem não sabe, busca. Você pode sim consultar o seu dicionário de língua portuguesa. Mas para quem não sabe, essa palavra infere, você pode trazer um sinônimo de deduz, conclui-se, deduz-se que. Vamos ver as nossas opções? Letra A, dispensar o edifício teatral para sua realização. Letra B, utilizar figurinos com adereços cômicos. Letra C, empregar elementos circenses na atuação. Letra D, excluir o uso do cenário na ambientação. E letra E, negar o uso da iluminação artificial. Galera, em se tratando de teatro de rua, não é? Já percebemos também essas informações à leitura de imagem que nós realizamos. Então, a nossa resposta certa, nesse caso, é a letra A, dispensar o edifício teatral para a sua realização, tá bom? E aí eu deixo uma atividade de pesquisa para você fazer aí em casa, realizando as suas pesquisas no seu material, na internet, nas plataformas, também nas enciclopédias, nos dicionários, ok? Galera, volta aqui comigo. Hoje nós estudamos sobre as profissões do teatro, em especial a sonoplastia e a iluminação. Resolvemos uma atividade aí muito legal, que fez a gente perceber como é que funciona uma questão de Enem, né? E a importância da interpretação para a realização dessas atividades. E eu deixo um grande abraço, não esqueça de acessar a nossa plataforma Eduque. Lá você vai encontrar todo o nosso material. Um grande abraço da professora Eide.